A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Graças a Deus. Estamos aqui num propósito da edificação das 4 colunas, dos 4 pilares que irão sustentar uma grande obra que o Senhor tem nos convocado para os Atos dos Apóstolos, onde nós iremos ter uma experiência maravilhosa com o Senhor ao longo dos tempos. E nós agora estamos na parte estrutural, na parte básica desse projeto. Eu estou assim começando esse vídeo para que os irmãos possam ter interesse de buscar os outros e também entender. Mas essa gravação aqui, ela está sendo feita no período do meio-dia, que é o período da hora sexta, onde um servo chamado Daniel, ele orava ao Senhor e colocava diante do Senhor as causas, de todos os que circundavam e a dele também. Então, neste momento, eu convido a todos a estarem fechando seus olhos e nós orando juntos em nome do Senhor Jesus. Porque a oração, ela tem muitos seus efeitos, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor nesse período do meio-dia, um período profético, e vamos seguir em frente na nossa construção. Senhor Deus, nesta hora, é uma hora, Senhor Deus, de muito labor. É o horário do meio-dia, onde muitos já estão fadigados, meu Deus. Onde muitos já estão moídos pelo fervor do dia. A solicitude, Senhor Deus, do dia. Isso tudo, meu Pai, eu falo espiritualmente. Porque muitas das vezes as pessoas confundem o material com o espiritual. E esse período do meio-dia é o período onde o espírito ele se angustia. Muitas das vezes não tem saída, não encontra uma posição, um lugar, um alento. E nesse momento, como o teu servo Daniel, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia, assim nós estamos fazendo. Nós já estamos no 19º dia de oração, 3 vezes por dia. E nesse momento nós estamos no 2º período de oração e depois nós iremos para o 3º período. Nós glorificamos ao Senhor porque o Senhor nos deu força para orar a 3ª hora do dia, que é 9 horas da manhã. Agora o Senhor está conosco ao meio-dia, que é a hora sexta. E nós sabemos que o Senhor proverá força e energia para a hora 1ª, que é às 18 horas. Mas esse período é um período especial de muita oração, onde as palavras elas não cabem de qualquer maneira. Agora é um pedido de socorro, Senhor, para aqueles que precisam da tua ajuda, para aqueles que estão com causas, meu Deus, impossíveis, que não têm solução, que é um embaraço, ó Deus, que impede, ó Deus, de caminhar e de ter felicidade, de desfrutar do melhor desta terra, a qual o Senhor tem criado, ó Deus, com o maior amor para que o homem viva em paz, em harmonia, para com todos. Nesse momento, Senhor Deus, de meio-dia, do sol a pino, meu Deus, do sol latente, tanto físico como espiritual, nós clamamos ao Senhor nessa hora, erguemos a nossa voz, ó Deus, em clamor, porque, Senhor, há muitos que estão gritando, gemendo, ó Deus, por uma solução. Há muitos que estão enfermos, há muitos que estão, ó Deus, presos, muitos que estão abandonados, muitos que estão rejeitados, Senhor. Nesta hora nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor. No sangue do Senhor Jesus há poder. Sim, há poder. Poder que a nós, a todos pode valer. Por isso, nessa hora, nós buscamos a tua face. Por isso, nessa hora, Senhor,
nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus, opera um milagre, Senhor, para o teu nome ser glorificado. Quantas pessoas estão em busca de uma cura física, de um dano que já aconteceu em seu corpo, ó Deus, e não conseguem a solução. Quantos estão com as portas fechadas e não conseguem passar por elas? Nós pedimos ao Senhor nessa hora, derruba toda essa estrutura para que o teu nome possa ser glorificado. Ó Deus, nós oramos e colocamos os lares, meu Pai, as famílias diante do altar do Senhor. Ó Deus, pelos estudos nós temos observado uma taxa muito grande de desarmonia no lar, porque é chegado o tempo do fim. Hoje o mundo está numa liberdade que nós não podemos nem expressar, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso eu coloco este pai de família, esta mãe de família, que choram, que clamam por solução neste momento. Nós clamamos por nossa pátria, Senhor Deus. Nós clamamos pelo nosso país. Te pedimos, Senhor Deus, entra com providência, com mão forte e alivia, Senhor Deus, o jugo, porque o jugo do Senhor é muito leve e o fardo do Senhor não tem peso. Por isso nós clamamos ao Senhor nesta tarde, ó Deus, de meio-dia, nesse sol, meu Pai, a pino, ó Deus, espiritualmente falando. Por isso, Senhor Deus, nesta hora nós buscamos a tua face e pedimos ao Senhor, meu Pai, aquele que está para ser executado, ó Deus, que o Senhor livre da morte, aquele que está para ser ceifado, que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, dê a vitória. Ó Deus, aqueles que estão fazendo exames, que estão ansiosos por receber resultado, ó Deus, dá um resultado de vitória, surpreende a medicina, meu Deus, para o teu nome ser glorificado. E queremos colocar diante do teu altar, ó Deus, a nossa herança, que são os nossos filhos. Ó Deus, que o Senhor possa guardar e preservar debaixo das tuas asas protetoras, como uma galinha faz com os seus pintinhos, Senhor Deus, os abriga debaixo de suas asas até que o perigo passe. Por isso nós clamamos ao Senhor ao meio-dia e pedimos ao Senhor, meu Pai, ouça, atenda o nosso clamor, para que o teu nome possa ser glorificado. Assim nós oramos, ó Deus, nós te bendizemos, em nome do teu Filho Jesus, com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Meus amados, agora nós vamos ler o capítulo 12. Olha que legal, o capítulo 12 do livro de Marcos, às 12 horas. Parece até alguma coisa, né? Mas bateu certinho. E esse capítulo, o Senhor, ele é totalmente contra a hipocrisia e a ansiedade. Nós vamos aprender nesse capítulo que o Senhor vai nos dar um aviso contra a hipocrisia, ele vai nos avisar sobre ela, e vai também falar sobre o rico insensato. Então, essa palavra ela tem tudo a ver com o horário e tudo a ver com o tempo dos dias de hoje. O homem, muitas das suas vezes, vive na hipocrisia e muitas das vezes vive na insensatez. Às vezes ele pensa que é, às vezes ele pensa que tem, mas ele é um homem insensato. Ele não tem senso. E nós podemos preparar o nosso coração para um confronto com a verdade. Pois no capítulo 12 de Lucas, Jesus nos alerta contra o fermento dos fariseus e essa hipocrisia. Nós podemos colocar os nossos ouvidos bem atentos, porque isso vai ser impactante. Porque a parábola do rico insensato e o doce consolo de Jesus sobre a ansiedade, e dizendo para nós não andarmos ocioso pela nossa vida, isso pode trazer uma grande esperança para o nosso coração e uma transformação para a nossa vida. E nesse capítulo, que o Senhor Jesus nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus, sabendo nós que o nosso Pai tem prazer em nos dar o reino, o seu reino de presente. Então, esse capítulo, ele veio bem em cima desse horário, o horário de maior
tumulto espiritual na vida de nós, seres humanos. Então nós vamos ler a palavra do Senhor e que os irmãos acompanhem, porque as palavras lidas ao meio-dia, os irmãos podem perceber no livro de Mateus, que já está gravado, no livro de Marcos, que também já está gravado, e agora no de Lucas. São os horários que nós não falamos muito, nós oramos mais e lemos mais, porque esse é um horário que é para isso, é um horário para essa ação, porque nós estamos edificando 4 colunas, como eu falei. A coluna de Mateus, ela já está pronta, já está na playlist, os irmãos podem contemplar. A coluna de Marcos também já está pronta, é só os irmãos contemplarem. E agora nós estamos na edição da coluna de Lucas, que está sendo diferente. Essa coluna ela tá com muitas surpresas. Os irmãos vão ver que tem muitas coisas em volta disso daí. Tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor. Primeiro vamos orar. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor neste momento. Nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. E pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, dando-nos paciência, dando-nos o desejo de ouvir a Tua palavra e dar-nos, Senhor Deus, porção do Teu Espírito dobrada, para que a Tua palavra possa encontrar lugar no nosso coração. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, no capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares, presta atenção, muitos milhares, mais de 1000 pessoas, de sorte que atropelavam uns aos outros, começou a dizer a seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, será apregoado. Não devemos temer os homens, verso 4. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois, mas valei vós muito mais do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos anjos, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, os magistrados e potestades, não estejais solícitos e de como do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos há de convir a falar. A parábola do rico insensato, verso 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem
me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Repetindo, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A solicitude pela nossa vida. Verso 22. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam e nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que estas aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis coisas mínimas, por que estáis ociosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que é a vez de comer ou de a vez de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que é a vez de mister delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. Parábola do servo vigilante, verso 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o Senhor quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater logo, possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, o servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imagineis. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essas parábolas a nós,
ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre seus servos para lhe dar o tempo da oração e da ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e numa hora que não sabe, e separá-lo-á. Ele dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito lhe for confiado, muito mais lhe será pedido. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus traz fogo e dissensão à terra, versículo 49. Vi lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, como me angustio até que venha a cumprir-se isso, que é dizer, o batismo com o Espírito Santo. Cuidai vós, que vim trazer paz à terra. Não vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Os sinais do final do tempo, versículo 54. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizei, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meieiro, e ao meieiro te encerrem na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centil. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, meus amados, essa é a palavra do Senhor para nós nesse período do meio-dia, onde o Senhor ensina a milhares de pessoas que nós não devemos temer o homem. Nós temos que ter cuidado com as pessoas que são soberbas, ricas e insensatas. E devemos observar a solicitude da vida, porque tudo o Senhor tem provido. Nós temos que observar também a parábola do servo vigilante, que nós não sabemos nem o dia nem a hora, e nem o momento. E também Jesus faz menção que ele veio trazer fogo e dissensão à terra, ou seja, ele veio para batizar com fogo, com o Espírito, para separar a palha da pedra, a palha do ouro. Ele veio para depurar com fogo, para separar o joio do trigo. E o Senhor também nos fala dos sinais do tempo, que nós conseguimos registrar o tempo, mas nós não temos espírito suficiente para discernir a volta do Senhor Jesus e como devemos proceder. Então, meus amados irmãos, essa palavra do meio-dia é uma palavra forte,
que eu te aconselho do fundo do meu coração, busca Deus, busca no Senhor a resposta, vem aqui na Escritura, vem aqui neste canal, vem estudar comigo, vamos aprender juntos, porque muito tem o Senhor a fazer as nossas vidas. E este é o período da oração, vamos orar. Senhor Deus, nesta hora nós voltamos a orar ao Senhor. Ó Deus, e clamar pelas causas impossíveis, clamar ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor nos dê vigilância e prudência. Ó Deus, para que nós possamos ficar espertos, Senhor Deus, e gratos sobre tudo que o Senhor tem feito a favor das nossas vidas. Queremos orar ao Senhor nesse horário do meio-dia e pedir ao Senhor, meu Pai, refrigera a nossa alma, refrigera o nosso coração, vai de encontro aos angustiados e atormentados, para o teu nome ser glorificado. Mas também, Senhor Deus, vem com uma nuvem, um sopro do teu Espírito para aqueles que te servem, dando alento ao coração e mansidão nos pensamentos, livrando, Senhor Deus, e perdoando e curando. Assim, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e te pedimos que o nome do Senhor possa ser glorificado. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, esta palavra, o meio-dia, ela é rápida, porque ela é para oração. Então, está aqui a palavra, está aqui o dito, e eu sempre vou deixar aquele abraço maravilhoso, bem gostoso, do Espírito Santo no coração de cada um de nós. E venho humildemente pedir que você possa compartilhar este vídeo com quem você acha que deva ler essa palavra, possa fazer o seu comentário, possa deixar o seu like também, o seu gostei, e possa se inscrever no canal. Nós pedimos porque isso faz parte do crescimento desta grande obra. Então, nós, na humildade do nosso coração, nós assim vos deixamos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos possam ter paz neste momento e que aonde essa palavra chegar, ela possa encontrar lugar. De repente não é agora ao meio-dia, mas o seu meio-dia pode ser qualquer momento que você abrir o seu dispositivo, seja qual ele for, e você se deparar com essa palavra e essa palavra te levar para uma sequência de palavras onde o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. E que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus.